Você já tentou conhecer a Deus sem a religião? Você já tentou ouvir a voz do Senhor sem os ensinamentos de familiares, de pessoas, sem os ensinamentos culturais sobre Deus? Eu quero que você dê a oportunidade, nesse momento, de Pastor Jefferson, enquanto ministra para você uma palavra, enquanto abre os textos das Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos aprender algumas palavras de Jesus para o nosso coração. Se essas palavras que ouvimos agora, acerca da vontade de Jesus a nosso respeito, elas fizerem você, pelo menos, colocar um ponto de interrogação sobre a sua fé, sobre a forma que você cultua Deus, sobre a forma que você olha para o Senhor, eu espero que você tenha mais desejo de aprender sobre a verdade. A verdade é Jesus. E essa verdade, ela é irrevogável. O Senhor, Ele fez a obra completa. Eu quero falar com você em João, capítulo 3, onde nós aprendemos que algumas pessoas, por mais conhecedoras que elas sejam, por mais instruídas que elas sejam, até mesmo reconhecidas na sociedade onde ela vive, ela precisa aprender a conhecer a Deus, ela precisa aprender como que o Senhor se manifesta em minha vida. E a partir do momento que você conhece a Deus, a partir do momento que os seus olhos estão fitos no Senhor Jesus, você começa então a aprender a conhecer pouco a pouco ao Senhor. Às vezes a fé que nós adquirimos através das religiões, elas muitas vezes misturaram o nosso coração, muitas coisas. Misturaram muitos ensinamentos, muitas doutrinas, muitos dogmas, e que acabaram até mesmo tirando a palavra do coração das pessoas. Porque a base principal, a base que vai dar sustento para a nossa fé, é a palavra de Deus. E desculpe, mas grande parte das pessoas, para não dizer números que eu não posso dar precisão de números, mas a grande maioria das pessoas não tem cuidado de meditar nesta palavra, não tem cuidado de ler a Bíblia, não tem cuidado de estudar a santa palavra de Deus. E por não darem atenção ao estudar a palavra, ou por não aprenderem a buscar a Deus pelas Sagradas Escrituras, elas começam a seguir o Deus que as pessoas vão colocando na mente delas. Algumas pessoas, por exemplo, biblicamente nós vemos vários textos destes, que essas pessoas, por não buscarem a Deus, eles criavam deuses com a intenção de terem deuses palpáveis, né? Um Deus visível. A Bíblia chega a dizer em Isaías 44 que o homem plantava uma árvore, essa árvore crescia, ele cortava essa árvore, fazia lenha, da lenha ele colocava pães para assar dentro do fogão. Quando terminava de assar esse pão, o que sobrava das cinzas daquele resto de lenha, eles moldavam ali, pegavam ali, esculpiam um tipo de Deus segundo a imagem da mente deles, e ali então eles começavam a prostrar-se diante daquele pedaço de madeira. Assim como em tantas outras passagens bíblicas, nós vemos as pessoas, por não terem entendimento de quem é Deus, eles criarem o seu próprio Deus. E assim as pessoas vão criando imagens, vão criando pensamentos acerca de Deus, e muitas vezes passado de gerações. Eu escuto, e como um pastor, acredito que seja isso até natural de ouvir, pessoas dizendo: puxa, mas o meu avô, meu bisavô, meu pai disse: nunca quero saber você misturado com crente. Não quero que você esteja vivendo com essas pessoas que leem a Bíblia. Eu já ouvi isso. As pessoas que leem a Bíblia, elas ficam loucas. E olha que isso foi dito em muitas oportunidades dentro da própria igreja, dentro da própria religião, até uma religião predominante no Brasil, que é uma grande massa que adora a Deus nesse conhecimento doutrinário,
que aprendeu isso, que a leitura bíblica não é necessária. Eu recebendo somente o que o sacerdote falar já é o suficiente. Eu não preciso de estudar a palavra, eu não preciso meditar, que é uma coisa muito mais fácil. É muito mais fácil você acreditar que o homem está falando é verdade. É muito mais fácil você ter uma crença firmada naquilo que alguém faz por você. Você não precisa orar, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa ir para a igreja, você tem o seu Deus de acordo com o que você moldou. Você moldou o seu Deus na sua mente. Você moldou o seu Deus de acordo com as suas necessidades. E aí onde nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque Jesus, ele disse que nós vamos conhecê-lo examinando as Escrituras. Nós só podemos ter um contato real e verdadeiro com o Senhor através da Santa Palavra. Está lá em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque nelas vocês encontrarão a vida eterna, nelas vocês me conhecerão. Então, Jesus, o próprio Cristo, disse que nós temos que examinar, nós temos que aprender da palavra de Deus. Agora, o fato de você ser uma pessoa religiosa, que vai ao templo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, você sempre está fazendo novena, você faz isso, você faz aquilo, mas você não conhece a Deus. Você só recebe o Deus que estão colocando dentro do seu coração. Estão entregando para você um Deus que não é o Deus bíblico, não é o Cristo ressurreto, não é o Jesus que fez tudo por você, que agora você tem que resolver a sua vida com Ele. Lembre-se que o texto que nós vamos fazer, a leitura de João 3, nos leva até chegar no João 3,16, que é o versículo mais lindo da Bíblia, né? O versículo mais falado, mais lembrado e mais importante para que nós nunca nos esqueçamos qual o propósito de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, sem Jesus, sem a vida de Cristo, sem a vinda do Senhor, nenhum de nós alcançaríamos salvação. Não havia antes e nem depois de Jesus nenhuma religião que tenha condições de salvar, que tenha condições de mudar a tua trajetória se você não conhecer a Cristo. Você pode ser uma pessoa muito assídua na congregação, você pode ser uma pessoa muito presente nas atividades da igreja e não conhecer a Deus. Você pode ser uma pessoa que dá aula sobre a palavra de Deus, que você ensina crianças, né? Tem alguns locais que tem esse espaço reservado como uma sala de aula, para dar aula para as crianças, ensinando desde a infância, a criança a andar com Deus, mas sem Bíblia, sem palavra, somente ensinando os ritos, né, daquela igreja, ensinando as bases que os antepassados falaram, mas não se ensina a palavra. Eu estava em um atendimento alguns dias atrás e essas pessoas que eu atendia me disseram: pastor, como que nós nunca enxergamos isso? Se Jesus falou essas coisas, por que nós éramos tão levados àquilo que os sacerdotes falavam? E aqui é onde é o ponto que eu quero que você dê atenção. E outra coisa, você assiste essa programação e você não fala para as pessoas porque você tem vergonha de falar. Você não diz para as pessoas acompanhar esse programa porque você tem receio do que alguém vai falar por causa da religião que você vai. Como é que você vai desprezar a tua religião? É assim que você pensa. E eu espero que depois deste recado de Jesus, você possa entender que não é a tua religião que vai te salvar. Bem pelo contrário, essa tua religião está afundando você num precipício do qual, se você não enxergar que Jesus está estendendo a mão para você, para te ensinar a você a conhecer a Deus de verdade, você vai ver a pior das piores, o pior pecado que alguém possa viver, é viver sem conhecer a Deus, é sem você identificar que Jesus está em sua vida. Vamos entrar no texto bem conhecido, João capítulo 3, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, este tal
era príncipe dos judeus, era alguém maioral dentro da sinagoga. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Eu vou pensar um pouco nas palavras do Nicodemos. Veja que acontece um encontro de Nicodemos com Jesus. Só que esse encontro não acontece de uma maneira formal, não é durante o dia. Lembrando que neste período, nesse tempo em que Jesus estava como homem na terra, havia-se algumas regras. Quando escurecia, chegava ali o período da tarde, o finalzinho, início de noite, melhor dizendo, todos se recolhiam e ninguém saía. Porque não tinha luz, era tempo de descansar, não era como é os dias de hoje, a correria que nós temos, né? O mundo gira 24 horas de trabalho. E naqueles dias, chegava à noite, eles iam descansar, cada um para sua tenda, e acordavam bem cedo, bem de madrugada. Mas nesse dia especial, depois que todo mundo foi dormir, depois que todas as pessoas estavam já dormindo, que não veriam que o Nicodemos iria até Jesus, ele vai de maneira escondida. Ele procura Jesus de uma maneira escondida, porque o Nicodemos, mesmo sendo uma pessoa, né, como um ministro, né, sendo alguém que tinha um cargo dentro da igreja da qual ele estava fazendo parte naquela época, no templo, ele entendeu que precisava conhecer a Deus não conforme os ritos que ele seguia, não conforme as bases que ele já tinha. Ele falou, puxa, este Senhor que tem feito milagres em toda a região, ele não pode ser um homem qualquer, porque nós nunca vimos tal homem que faça tais coisas se Deus não enviou. Então eu quero conhecer essa pessoa, porque o que este homem está fazendo é coisa do céu, é de Deus, e se é de Deus eu quero saber. E ele então, ele deixa a vergonha, ele deixa a posição de lado, ele esquece até e isso que fique válido ao seu coração. Tem gente que não deixa da religião que ela diz ser daquela religião, nasceu naquela religião e vai morrer naquela religião por receio do que vão falar. E era o que o Nicodemos fez. Ele foi bem sorrateiro. E às vezes você está assim, acompanhando sempre essa programação. Você gosta de orar com o pastor aqui, você gosta das orações. Você tem até milagre para contar. Você tem que contar, pastor, eu orei aquele dia junto e olha, Deus operou. O Nicodemos, ele bem sorrateiro, bem quietinho, à noite, depois que está todo mundo dormindo, que ninguém veria ele conversando com Jesus, ele começou a querer conhecer a Deus através de Cristo. E que seja válido ao seu coração. Eu não estou falando de uma maneira pejorativa, porque eu acho que é muito válido você que está acompanhando essa programação. Você tem dificuldade até de falar, porque algumas pessoas da sua família são tão fanáticas na religião, que se você falar que você vai numa igreja que prega o evangelho, que ensina, que abre a Bíblia, que fica 40 minutos lendo a palavra, meditando, pregando de acordo com o Espírito Santo vai revelando nas Sagradas Escrituras, você pode talvez até ser excluído da tua família. Eu já vi casos sérios de os pais não falarem mais com os filhos, irmãos não se conversarem mais por causa de religião. E não é este o propósito que o pastor está aqui. Eu defendo, né, uma bandeira, eu defendo a bandeira do Evangelho de Cristo. Temos uma congregação, a Igreja Internacional da Graça de Deus, da qual faço parte, da qual estou pastor, mas a minha bandeira é Cristo. A religião, aquela forçada que as pessoas acabam ficando forçadas por causa da cultura, por causa da história, ou por causa de invenções que você ouviu. Não, porque a única igreja verdadeira é a minha. Mas ela não foi para a palavra para ver o que a palavra diz deste local onde você está. Você não foi atrás disso.
E aí você começou a acompanhar a palavra, você está gostando. Parabéns, parabéns para você que está assistindo essa programação. Parabéns para você que está sempre ouvindo a pregação do Evangelho. Porque pouco a pouco a religião está sendo tirada do seu coração e você está começando a conhecer quem verdadeiramente é Jesus. Você começou a entender que só Jesus é Deus, somente Ele deve ser adorado. Somente o Senhor. Só chegamos ao Pai através do Filho. Não é através da mãe, não é através do tio, não é através dos apóstolos. Nós só podemos chegar a Deus por meio de Cristo. E isso que fique notório, ele vai à noite tendo na consciência dele, puxa, o que essas pessoas estão vendo, milagres aqui através de Jesus, só pode ser de Deus, só pode ser do céu. Não tem como essas coisas serem somente fogo de palha, ou invenções, ou mentiras. E o Nicodemos decidiu, eu quero conhecer Jesus. E essa talvez seja a decisão mais importante da vida de um ser humano. Você pode escolher o ambiente profissional onde você quer viver durante a sua vida. Você pode escolher a faculdade da qual você deseja estudar para se formar naquela área. Você pode escolher, né, o namorado, a namorada que será o cônjuge futuramente. Você pode escolher tantas coisas na sua vida. Você pode escolher onde você vai morar, você pode escolher a casa que você quer, você pode escolher tudo, a roupa que você veste, que estilo de roupa você vai usar. Você pode escolher tudo, você pode escolher praticamente quase todas as coisas você consegue escolher. Quase todas, não são todas, mas quase todas. E hoje, diretamente falando o texto que eu quero dizer, você consegue escolher também o tipo de igreja que você quer congregar. Só que o texto diz, eu quero conhecer Jesus, era o que realmente Nicodemos queria, ele queria conhecer Jesus. Então, o fato de quem quer conhecer Jesus, pressupõe-se que Jesus será conhecido pelas Sagradas Escrituras, pela palavra. Se você quer conhecer Jesus, você tem que ir até onde a palavra de Jesus é pregada, onde a palavra de Jesus ela é ensinada, onde Cristo tem liberdade, onde a doutrina da igreja, a doutrina do templo não fala mais alto do que as palavras de Jesus. Eu escuto a besteira, né? Desculpe que eu vou falar isso aqui, digo eu, como Paulo dizia, a besteira de as pessoas dizerem assim, quem disse que a Bíblia é maior do que a igreja é maior do que a Bíblia é a igreja que é dona da Bíblia, misericórdia. E o pior, sabe o que é? É as pessoas que não querem conhecer a Deus. Por quê? Deixa aqui o João, já volto. Em Oséias, capítulo 4, o versículo 6 fala assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E agora a pergunta é, por que está faltando conhecimento? Será que não tem pastores, sacerdotes de Deus de verdade que ensinem a boa palavra? Será que não tem pessoas disponíveis ao céu para serem usadas por Deus para falarem a verdade? Quer dizer, está faltando conhecimento. Mas por que está faltando conhecimento? Vamos continuar depois do ponto e vírgula. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Quer dizer, você não quer aprender? Você não quer me conhecer? Você não quer se dedicar a aprender de mim? Então também, se você não quer, eu não vou te obrigar você a conhecer. Mas ele está dizendo, ó, você rejeitou o conhecimento. Você está me ouvindo nessa pregação? Não rejeite. Não rejeite que você precisa buscar a Deus. Não tente resolver sua vida sozinho sem a palavra de Deus. Você vai se frustrar. Já tentou quantas vezes não deu certo? Já foi em centenas de igrejas, você fica ali, né, pulando para lá, para cá e não resolve porque você não conhece a Deus. Você está rejeitando as palavras de Deus. Você está igual aquela pessoa que sai para comprar um medicamento na farmácia, tem centenas de farmácias, eu gosto dessa aqui. Você não é na igreja, você não vai num lugar que você cria afinidade, você vai onde a palavra é pregada, onde é ensinado, onde você conhece a Deus de verdade. Aí diz, né, ele termina aqui, para que não sejas sacerdote de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos.
Olha a consequência de você não querer conhecer a Deus. O sacerdote, o nosso amigo Nicodemos, ele entendeu, eu preciso conhecer Jesus. Ele deixa a sua religião de lado, ele deixa todos os ensinamentos que ele tinha de lado para pelo menos dar oportunidade de Jesus falar para ele o que ele veio fazer, qual que é o propósito de Jesus. Agora entramos propriamente nas palavras de Cristo. O versículo de número 3 diz: Jesus respondeu e disse-lhe, voltando a João 3, versículo 3, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Então o Nicodemos tem uma aula de Jesus. Olha, Nicodemos pergunta para ele, olha, eu quero saber como que esses milagres acontecem, Senhor. Porque ninguém faz algo como o Senhor faz se não é enviado de Deus. Tem que ser de Deus esse negócio. Tem que ser de Jesus. Você que critica a igreja evangélica, você que gosta até mesmo às vezes de denegrir, de falar mal, de xingar, eu vou contar uma coisa para você. Será que talvez você não tenha o mesmo ponto de interrogação, a mesma pergunta como Nicodemos? Puxa, o que acontece nesta igreja ou nestes locais onde se ensinam a palavra de Deus, o que acontece neste lugar, o que acontece neste templo, curas, milagres, transformações, famílias inteiras que deixam o pecado, que deixam o adultério, que deixam uma vida errada, que deixam de trapacear pessoas porque conheceram Jesus, pessoas que deixaram o roubo, pessoas que deixaram todo tipo de pecados sujos, obscuros, que sujavam a história dessa pessoa porque ouviram a palavra de Cristo, se arrependeram. Veja que o Nicodemos falou, é impossível não ver que o Senhor é de Deus, porque só alguém que é mestre de Deus para fazer o que o Senhor está fazendo. Então, deixa eu falar para você, eu não estou falando que nós estamos certos e outros estão errados. Não, eu estou tentando mostrar para você que quem está com Jesus, quem vive com Jesus, vive as palavras de Jesus. Você vive debaixo dessas doutrinas, desses dogmas, dessas ideologias, mas você não vive o que está escrito. Jesus disse, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Isso faz a gente pensar um pouco. Nicodemos era já um senhor de idade, um homem já, um príncipe, né, ou um principal na sinagoga, ele já tinha uma idade avançada. Como que faz para um homem nascer de novo? Ele tinha entendido errado. Como que faz para nascer de novo, Jesus? Não entendi esse negócio, não. Vai entrar na barriga da mãe de novo? Então, veja que o Nicodemos, ele não entendia, ele não compreendia as palavras de Jesus, mas Jesus explicou. Se você quer conhecer o reino de Deus, você não pode ser só nascido da carne, como você veio da sua mãe, do seu pai. Você tem que nascer do Espírito. Ele está falando diretamente do batismo nas águas. Você precisa ser batizado. Você tem que se arrepender dos seus pecados. É nesse contexto que Jesus faz o Nicodemos parar e pensar, puxa, mas como vai nascer de novo? E ele então, ele quer aprender. É necessário aprender sobre Deus, é necessário aprender sobre a palavra. Aí, lá no versículo 9 agora, Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre em Israel e não sabeis isso? Quer dizer, você vive no templo, você vive na igreja e não conhece as palavras principais do céu? Você não conhece a vontade de Deus? Quer dizer, você tem tanto conhecimento, mas não sabe nada? Você, desculpe a expressão, você mora na igreja,
Você vai todo domingo, porque de uma forma, eu acho lindo a pessoa que tem esse cuidado de buscar a Deus, sempre está ali buscando a Deus, mas muitos buscam a Deus por medo, muitos buscam a Deus somente pelos benefícios que você pode receber em buscar a Deus. Você quer uma bênção, você quer alguma coisa, você quer uma cura. Diga-se de passagem, que bom que você decidiu buscar a Deus mesmo em meio aos problemas. Mas o que Jesus quer dizer, puxa, mas você, sendo tão conhecedor, você é alguém que prega dentro do templo, você é alguém que ensina outras pessoas e você não sabe disso. Isso faz a gente pensar que muita gente, mas muitas pessoas não conhecem a Deus propriamente como está descrito. Conhecem a Deus segundo a religião, segundo aquilo que o pai, que a mãe, que a avó, que amigos foram falando para você. Mas você não conhece a Deus. Você tem mais fé, muitas vezes, no sacerdote, no padre, no pastor. Você crê na pessoa, mas você não crê em Jesus. E, por fim, para a gente orar, eu vou voltar em Oséias. Agora é Oséias 6, versículo 3. A título de nosso entendimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. De que jeito fazemos isso, pastor? Como que eu vou conhecer a Deus? Como que eu vou continuar aprendendo? Como a alva será a sua saída. Ou seja, a alva é quando começa amanhã. Sabe amanhã, quando você vê a noite indo embora? A luz vai aparecendo, até que a luz clareia, a luz do dia clareia todo o local. Pode ser um dia que esteja as nuvens fechadas, que esteja talvez ali até nuvens mais escuras, densas para poder chover. A claridade do dia ela vai aparecer como a alva. Começa, às vezes parece que não vai clarear, vai clareando, até que você veja o dia perfeito. Aí será assim a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Essa chuva serôdia é a chuva que prepara a terra. É aquela chuva que prepara o coração. Agora, o que ele quis dizer com isso para nós? Nós não podemos conhecer a Deus o que eu ouvi lá atrás somente. Eu preciso continuar a conhecer, eu preciso continuar a aprender. E isso tem que ser uma base para a sua vida. E eu quero chamar e convidar você a todos os dias estar aqui junto conosco. Todos os dias, aqui nessa programação, você pode conhecer a Deus todos os dias um pouquinho. Todos os dias Deus vai fazer com você, aí vai ser como está escrito, como a alva. Vai começar um dia e você com uma palavra. Começa o dia, mais uma palavra. Começa o dia, mais uma palavra. Assim você vai conhecendo a Deus, vai conhecendo a sua vontade e assim você vai deixando os misticismos, vai deixando as imagens, vai deixando uma fé infundada, uma fé baseada nos homens. A fé em Cristo precisa ter conhecimento de Cristo, da palavra. E diz a palavra em Romanos 10, 17, que nós precisamos alcançar uma fé por meio da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer, é na palavra. Agora, se você prefere continuar com a religião, se você prefere continuar com essas doutrinas que os homens colocaram no seu coração com a intenção de você aplicar isso como base da sua vida, você pode continuar, é um direito seu. Mas você quer Jesus na sua vida? Você quer conhecer Jesus? Você quer realmente conhecer Jesus? Como Jesus disse, eu falo para você, é necessário você nascer de novo. E o nascer de novo é começar como uma criança. Deixar todos os teus ensinamentos que você teve até hoje de lado, como se aquilo não existisse mais, e começasse como uma criança. Sabe, uma criança, ela precisa de tudo. Ela é inocente. Uma criança inocente precisa de todo tipo de ensinamento, desde as coisas mais básicas até as coisas mais profundas. Isso é nascer de novo. Você se arrepender de quem você era, ser batizado nas águas. Isso você nasce no Espírito e a partir dali você é ensinado conhecendo, pouco a pouco você vai conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Assim você vai conhecer a Cristo de modo que o dia que você fechar os olhos dessa vida,
você alcançará a tão grande salvação que nos foi dada por meio do único Salvador, Jesus Cristo. Não foi religião, não foi pastor, não foi padre, não foi bispo, não foi apóstolo, não foi ninguém que me trouxe essa tão grande salvação, senão o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. E é Ele que nós precisamos conhecer. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, eu apresento todas as pessoas que comigo, ao vivo, ou, meu Deus, em algum outro momento, esta oração não tem validade. Eu peço que nestas águas o Senhor coloque a sua unção. O Senhor, meu Pai, coloque o teu poder para curar, para libertar, para operar as tuas maravilhas extraordinárias. Há pessoas, ó Deus, que estão doentes, enfermas, há pessoas que estão acamadas, há pessoas que estão esperando um milagre para sair da cama, para sair de casa. Meu Deus, coloca uma unção nesta água. Aquela pessoa que está passando por um tratamento no hospital, está passando por um câncer, fazendo radioterapia, quimioterapia. Esta pessoa que está correndo risco de vida. Todos os dias essa pessoa tem que fazer baterias altíssimas de exame, sofrimento tão grande por causa da enfermidade que o corpo adquiriu. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Então eu declaro essa pessoa curada, Pai. Que todos que comigo oram com fé, que estão agora junto comigo, como Paulo, ele enviava as pessoas retalhos dos seus aventais aos doentes, os doentes eram sarados. Que assim bem como meu pai, o Paulo, fazia, eu faço agora, com fé. Oro pedindo que nestas águas tenha unção para curar, para libertar esta pessoa desta enfermidade. E quando ela estiver liberta, ela vai vir à igreja, ela vai aprender a conhecer o Senhor todos os dias, não do meio religioso, mas ela vai aprender com a tua palavra, ela vai ter sede de buscar ao Senhor. Pai, assim eu declaro a libertação, a cura dessa pessoa no teu nome, no nome mais poderoso, acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e beba desta água comigo em nome de Jesus.